Olá, estamos aqui de novo, mas dessa vez não de uma forma aleatória. Estamos aqui para falar do reino, de história e de identidade, pertencimento. E eu, nesse canal, quero falar disso, no qual eu quero fazer vídeos seriados falando do o juízo de Deus, no qual esse tema será tratado aqui com estudo bíblico, mas não um estudo vazio, fazendo conexões em alguns momentos com a história secular, mas a minha base é a história bíblica. E, além de não ser um estudo vazio, não é um sentimento de culpa, pois eu encaro o juízo, a disciplina. Então, jamais sentimento de culpa ou de ressentimento, mas de aceitação, não só reconhecimento do meu pecado, mas de arrependimento. Ou seja, esse vídeo seriado é fruto de arrependimento, de escuta a Deus. De escuta a Deus. Então, não venho só de um estudo, de um sentimento de ressentimento, ou de culpa, ou de simplesmente para funcionar. Não, é para compartilhar minha fé, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é esse elemento juízo? Ao estudar ele, eu percebi que ele é multiforme. Assim como a graça de Deus ela se manifesta de uma forma multiforme, o juízo também. O qual nós cremos no juízo vindouro, escatológico, futuro, mas o juízo também é presente no tempo, na história. Deus está julgando hoje. Deus ele julgou não só no tempo presente hoje, mas em toda a história. Deus manifesta através de juízo. A gente vê isso claramente nas Escrituras. É recorrente isso. Não é algo pontual. Ela é constante. O juízo de Deus. É claro que Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, o qual por meio do seu Filho Jesus. Isso é escatológico. Mas Deus julga com justiça no tempo presente. E Deus ele age, o seu juízo ele é direto e Deus intervém, né? A gente vê claramente nos textos sagrados isso, mas também nós vemos que Deus ele manifesta o seu juízo mediano. Deus media pelos seus representantes, pelos seus portas-vozes aqui na terra, no qual a diferença da graça, a graça ele é acolhedora, né? Quanto o juízo ele é purificador, ele é santificador, é para restaurar e não como a maioria pensa que o juízo é para morte, para condenação. O juízo de Deus ele não é só um veredito único, é um processo que Deus sustenta isso. E o juízo, ou seja, não é só para condenar, é para salvar. Para salvar. Então, quem aceita o juízo, ele é salvo pela sua graça. Mas quem resiste com orgulho, sofre o dano da morte, da condenação. Então, seja humilde e faça justiça,
crendo que Deus é justo. No qual esse vídeo aqui é introdutório. Como eu vou fazer um vídeo seriado, eu vou falar alguns eixos, né, que vai ser tratado nos próximos vídeos. O juízo, ele é escatológico, Deus estabeleceu, mas ele é presente, imanente, certo? Certo. E Deus, ele se manifesta no tempo presente de diversas formas, em várias instâncias. E se o juízo presente mediado falhar, se configura uma injustiça. Quando há impiedade, quando no lugar de se fazer justiça, há impiedade. Isso é injustiça, mas Deus há de julgar isso também. Aquilo que... E o juízo presente, ele é provisório, ele é pedagógico, ele é preventivo, ele é preparatório para o juízo, para você se preparar para o juízo final. Então, quais são os eixos desse eixo central, que é o juízo? Deus vai trazer juízo por meio da sua aliança. Deus fez aliança com o seu povo. Uma aliança de compromisso, uma aliança de fidelidade em permanecer, de responsabilidade. Pois respondeu positivamente e fez uma aliança com Deus. Ok. Outra, pela representatividade. Esse receberá maior juízo. A igreja ou melhor, a representatividade era um modelo de Deus. Ele é o referencial do reino. É um referencial do rei. É representante do rei Jesus. Ele e os representantes, os líderes da igreja de Deus, eles deve ser um exemplo de santidade e retidão. Porque muito é dado a eles e muito será cobrado. Prestação de contas, responsabilidade, né? A igreja tem um papel como um todo, não como um mecanismo, mas como um corpo orgânico que funciona. Funciona pelo Espírito. E no qual a igreja que não julga, que não mediu o juízo de Deus, que não é profética em si, porque o juízo presente é profético. A igreja que não julga a si mesmo, que ela será julgada pelo mundo. E nós sabemos que no capítulo 6 e 5 de 1 Coríntios fala disso. Que devemos julgar membros que se comportaram e tiveram condutas pecaminosas. Ou seja, a igreja julga o quê? Julga o ato. Não julga coração, não julga caráter, não julga pessoa, julga o ato. Ela é punitiva, ela é dolorosa, mas não condena para a morte. Não fala, esse não é cristão. Entende? Julga o ato. Só o ato. Não a consciência. Mas a igreja faz como? Disciplina, corrige, repreende, restaura, resgata. E esse julgamento da igreja, ela é funcional. Não funcional, você perde a função dentro do exercício do corpo orgânico de Cristo.
funcional, mas não relacional. Não é relacional. Você perde o ofício, mas você não é retirado do reino. Você ainda é irmão. Você ainda é irmão. É isso. Você não participa no sentido litúrgico e cultural, ortodoxia da igreja. Mas você ainda tem que ter comunhão com a igreja e com Cristo. E a igreja tem que ter isso. E você também. Cada cristão tem que saber disso. Beleza. E outra coisa. O juízo de Deus se manifesta também. Deus ele usa os ímpios. Não como representantes. Mas como instrumento. Não como juízes do povo de Deus. Mas como ferramenta. E quanto Abacuque trata disso. Paulo trata disso, que a igreja deve julgar entre si as coisas concernente a algum problema terreno aqui na terra. E Paulo diz, capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim: por acaso não há nenhum juízes entre vocês? Por que você quer expor um problema de vocês para o mundo? Você vai deixar o mundo julgar vocês? Por acaso vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vão julgar, não está julgando. Ou seja, a igreja não julga o mundo. Isso é responsabilidade de Deus. Cabe a Deus julgar o mundo. O que a igreja faz é julgar a si mesmo. De uma forma representativa, colegiada, deliberativa. E outra coisa. Os juízes da igreja, as decisões da igreja quanto à disciplina ou remoção, deve ser submetida ao Espírito. A decisão tem que ser certa. Às vezes a decisão é certa, mas com a motivação errada. Não estou julgando. Mas a igreja precisa alinhar isso com o Espírito. Precisa alinhar isso com o Espírito. E deve ser submetido ao Espírito para fazer misericórdia, justiça, A gente tem que andar humildemente quanto a isso. E outra que não cabe aí, quanto a igreja julga o ato, fora o de Deus, é o coração, é a consciência. Há um tribunal aqui que nos acusa, que nos defende, que testemunha. Deus criou esse instrumento chamado consciência. E ele funciona. Para algumas pessoas, ela não está saudável. Mas mesmo não saudável, essa consciência, ela responde. Ela responde a Deus. Sendo falha nosso cérebro. Se a igreja falhar, todos prestarão contas a Deus. E eu estou falando assim do tempo presente, porque o nosso chamado é esse: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, a gente chama, a gente convida para temer a Deus, pois ele há de julgar, ele há de trazer juízo. Está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Mas quanto ao que Pedro fala, capítulo 4, verso 17, 1 Pedro, fala que o tempo de julgar, vou até ler aqui, vai exatamente falar todas as palavras que ele disse. Diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Ou seja, o juízo começa pela casa de Deus.
começar por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Pedro está alinhado com o que Paulo está falando. Pedro e Paulo estão alinhados com aquilo que Ezequiel falou. No capítulo 9 de Ezequiel fala que começa o juízo pelo santuário. E logo em seguida diz, comece pelos anciões. O mais triste não é o julgamento, é uma coisa que Ezequiel fala. As visões de Ezequiel, a glória de Deus sai de Jerusalém, não sai do templo, sai de Jerusalém, eu acho que é essa a sequência, sai do templo, depois sai de Jerusalém, ou seja, Deus se afasta. Esse é o pior juízo, quando Deus entrega o povo ao seu pecado. É exatamente o que combina com aquilo que Romanos capítulo 2 diz. Deus entregou o seu próprio erro. É exatamente o que acontece com Esaú. Deus retira o seu espírito de Saul. A unção sai, o espírito sai. Esse é o pior juízo. Quando Deus deixa a pessoa entrega ao pecado. Porque Deus sabe, pela sua onisciência, que não há que Deus ele se afasta com misericórdia, para que assim eles não continuem rejeitando mais a sua graça, a sua revelação, e assim não venha sobre ele maior juízo, maior condenação. Entende? Então, como eu falei, os eixos aliança, o seu compromisso, todo crente tem representatividade. Segundo, o julgamento que a igreja exerce sobre ela mesma, liderada pelo Espírito de Cristo, pois se não fizer, será julgada pelo mundo. E o julgamento sendo aplicado, ele é doloroso, ele é punitivo, mas não condena por definitivo. Ele é funcional, ele é litúrgico, mas não tira do reino, você não deixa de ser irmão. Eu vou aprofundar essas coisas, nos próximos vídeos. E os ímpios são instrumentos de Deus na terra, são instrumentos, são ferramentas, mas não são juízes do povo de Deus e não são representantes do rei e do reino. Nós somos sacerdotes de Deus. E a igreja deve ser submetida ao Espírito, no qual a consciência, a consciência ela é instrumento de Deus e quem é o único que tem acesso, o fórum é Deus, o fórum da consciência é Deus. Ninguém julga a consciência, a igreja não julga consciência, intenção, motivação, caráter, pessoa, só o ato em si, a ação. Deus se comunica aqui, e Deus se revela aqui no nosso coração, na nossa mente. E quanto à rejeição do juízo, quando a rejeição do membro, quanto à disciplina, a remoção, deve ser tratado como gentios. E como é tratado o gentio? É deixar de se relacionar com ele? Não, Jesus se relacionava com os gentios, os publicanos. Não é verdade? Eles só não tinham função no ministério de Cristo. Eles não funcionavam, eles não eram apóstolos. Mas queria resgatar esses gentios, esses publicanos, para serem discípulos dele. Discípulo de Cristo. Não é relacional, é funcional.
Entende? Então, eu fiz aqui, de uma forma orgânica, um decálogo de 10 itens do juízo presente. Que esse aqui é profético, e este eixo central é o juízo, que se estende em 10 braços. Vamos lá. Revelação. A luz que recebemos, Deus se manifesta, a verdade aparece. Segundo, discernimento, é quando você vê essa luz. Quando você vê essa luz, essa verdade. Terceiro, convicção. A consciência responde. E Cristo diz, quando vier o Espírito nos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. Do juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo está expulso, será expulso, está sendo expulso. Ou seja, o juízo é expulsão do diabo da terra. Ele é expulso. Ou seja, esse mundo legalmente não é mais dele. Não vou me aprofundar nesse tema, mas enfim. Quarto, é responsabilidade e prestação de conta. Eu vou abordar isso no final para fazer o link para o próximo vídeo. Eu achei maravilhoso. Ou seja, responsabilidade e prestação de conta. Esse é o quarto item. Quinto item, repreensão. É um confronto verbal, né? Sexto, correção. É uma... enquanto a repreensão, você está errado. A correção, esse é o caminho certo. É uma reorientação, né? Um direcionamento, né? Agora, disciplina é o ato pedagógico provisório, não é definitivo, né? A disciplina. E uma coisa que deve acontecer, algo 2, a intercessão. No juízo tem intercessão, você sabe disso. Jesus está descendendo por nós lá no santuário celestial. Há juízo acontecendo agora. Deus manifesta, Deus media por meio de sua igreja, por meio dos ímpios como instrumentos. E devemos julgar e discernir. E a intercessão tem que acontecer, porque é a mediação. Não que está anulando o juízo, não. Para que haja um limite. Haja um limite na punição. Haja um limite. Então, a intercessão ela é o oitavo. Quando o Davi recebeu o juízo, ele próprio intercedeu por ele. Ele de imediato se arrependeu do seu pecado. Ele intercedeu, porque Deus deu a escolha. Davi, você quer ser castigado pelos seus inimigos? Você quer uma fome, se eu não me engano? Você quer uma peste? Você quer ficar na minha mão? Aí ele falou assim, eu quero ficar na sua mão. Porque o Senhor é misericordioso, ou seja, ele intercede por ele, né, porque ele sabe para que haja um limite, né? Ou seja, quanto a intercessão e mediação, o oitavo é a misericórdia e perdão. Ou seja, Davi media por ele mesmo, né, pedindo misericórdia e perdão, porque ele se arrepende e ele pede uma coisa: não retire de mim o teu Santo Espírito. A unção, a presença, foi o que Saul não fez. O Espírito saiu e ele não sentiu falta. Ezequiel viu a glória de Deus se afastando do santuário de Jerusalém. Entende? Então a misericórdia de Deus
ela exerce um papel muito importante no juízo, pois Tiago diz: a misericórdia triunfa no juízo. Pois Davi entendeu que a ira de Deus não é permanente, ela é por um momento. E quando a ira de Deus se apazigua, há misericórdia, há perdão. E a igreja também tem que perdoar. Tem que perdoar. Parece que não. Estou falando de forma orgânica e não pessoal. Como a igreja funciona, entende? Eu estudei profundamente isso, não é uma forma vazia, mas é um fruto de arrependimento. Esses 9 que eu falei: revelação, discernimento, convicção, responsabilidade, prestação de contas, repreensão, correção, intercessão, misericórdia e perdão, que é o... Mas o desfecho é qual? Restauração para aqueles que aceitam e separação daqueles que rejeitam. Mas essa separação, essa rejeição também é provisória, não é permanente. Aquele que se foi restaurado pode cair, e aquele que foi separado pode ser restaurado. Mas esse juízo ele é profético, pois Deus estabeleceu um dia. E aí nós vemos que o juízo de Deus ele é constante, ele é recorrente na história, no tempo. Entende? Então o juízo é preparatório para que a igreja de Deus faça justiça, não a justiça plena, mas tem que fazer justiça. Deus ele quer que façamos misericórdia, justiça e andar com humildade. Então, é isso. E quando eu falei eu vou fazer um link aqui sobre responsabilidade, né? Quero trazer um equilíbrio, né? Não sei, esqueci qual texto que fala aqui que cada um tem que levar o seu fardo. Mas também no mesmo texto diz assim, que devemos carregar as cargas uns dos outros, ou seja, temos a responsabilidade pessoal e temos a responsabilidade coletiva. A igreja tem a responsabilidade como cuidado, e a pessoa tem uma responsabilidade pessoal, que ela é intransferível. Vamos lá. Como Deus ele com Adão e Eva, Deus ele foi pedir prestação de conta, chama uma prestação de conta para Adão. Deus fala assim, Deus não fala, você está errado, Deus fala assim, onde você está? Aí Adão fala assim, tive medo, estive nu. E aí falou, quem te mostrou que estava nu? Foi minha esposa que me deu fruto. Ou seja, ele transferiu a culpa. Em vez de falar, eu comi, ele fez transferência. Ele não só fez transferência de culpa, ele fez transferência de responsabilidade. E Deus traz o juízo, traz maldição para ele, para sua esposa. Mas nesse juízo há a salvação também. Entende? Ou seja, a prestação de conta. Aí é pessoal, é intransferível. Enquanto Adão transferiu para Eva, Eva transferiu para a serpente. E quanto a Caim, Deus prestou também. Caim, cadê o teu irmão? E daí Caim falou, olha só, ele negou a responsabilidade. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Deus presta conta a Caim, não fala do seu pecado, não fala do seu erro, mas fala, vamos prestar conta diante do seu irmão, foi você que matou. Não foi isso exatamente que Deus, mas ele está falando assim, vamos prestar contas. E o que Caim fez? Ele respondeu, não é minha responsabilidade. Ele negou a responsabilidade. Deus falou, chama para prestar conta, e ele nega. Deus faz isso também com a mulher samaritana. Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana no poço, e Jesus fala assim, vem e chama o teu marido, que ele falou, não tenho marido, ou seja, ela foi parcial, né? Ela presta conta parcialmente. Ele falou, verdade, e nem os 5 que você tiver, nem o que você tá, é seu marido, ou seja, prestação de conta. Entende? Enquanto
A responsabilidade é intransferível. Pessoal. Mas a coletiva, quanto ao nosso irmão, Caim, é o mais velho. O que ele fez? Não é minha responsabilidade. Mas o que ele fez? Ele matou. Enquanto você vê que Jesus tratou prestação de conta. Ele parcialmente prestou contas. E ele falou assim, é verdade. Nem o que vocês estão é seu. Ela reconhece que não tem marido. Então, esse eu queria, porque eu vou falar nos próximos sobre esses personagens. Vou aprofundar, tá bom? Então tenha juízo, hein? Abraço e beijo.